Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal chegando aí. Meu nome é Raquel Malaquias. Hoje a gente inicia um quadro novo na página do Gospel News. O nome do quadro é Brasileiros de Sucesso, onde a gente vai ter a oportunidade de estar conversando toda semana com um brasileiro, conhecendo a sua história, a sua trajetória de vida aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou com um convidado muito especial, nosso querido pastor Hugo Silva, do Ministério Tocando Vidas. Boa noite, pastor Hugo. Boa noite, Raquel. Paz do Senhor. Paz do Senhor. É uma alegria a gente estar aqui nesse teu primeiro programa e desejamos toda sorte de bênção, sucesso. E é uma alegria estarmos aqui também. Desejamos a todos essas pessoas que nos assistem que possa ter uma tarde e noite, abençoada na presença de Deus e que possamos contribuir aqui com a participação neste programa. Isso, vai ser muito um bate-papo descontraído e para quem não conhece o pastor Hugo, ele já está há quase 20 anos aqui nos Estados Unidos, tem a sua igreja, né, pastor Hugo? Ministério Tocando Vidas. Sim. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho mais do pastor, porque eu acredito que como pastor, ele tem muito para falar, muitas experiências, muitas informações, e o pastor, ele conhece um pouquinho da vida de cada uma das suas ovelhas, mas eu acredito que alguma das ovelhas ainda não conhece o início de história, o início de vida do pastor Hugo, conhece da onde ele está para frente, né? Do Ministério Tocando Vidas, da onde ele iniciou aí o trabalho 100% aí com a nossa comunidade. Então, vamos conhecer um pouquinho do pastor Hugo. Pastor Hugo, pode contar um pouquinho da sua história, da onde que você é do Brasil, quando que você veio para cá? Quando você veio para cá, você já tinha intenção de trabalhar, de ter uma igreja, trabalhar na obra? Como foi? Bom, eu vim aqui no ano de 2001, quando quase pertinho ali quando deu aquele problema com as Torres Gêmeas, né? É verdade. E eu vim assim muito motivado pelo meu cunhado, o evangelista Gesiel Corrêa, e vim para cá não com intenção de trabalhar em igreja, não. Eu vim congregar numa igreja do pastor Itamar Militão, era a Assembleia de Deus na Cidade de Lobo, e não estava ali ainda exercendo nada de ministério, eu vim mais para trabalhar mesmo. E quando cheguei aqui, quem era mais usada na igreja era minha esposa, a pastora Raquel, no louvor. Então ela muito usada, eu não estava muito dedicado nessa área, até porque no Brasil o meu trabalho era mais auxiliar o pastor Vanderlei Marculã e não tinha esse desejo no coração de liderar uma igreja. A minha intenção era 5 anos na América, voltar para o Brasil. Sim. E a trajetória mudou por algumas circunstâncias que só Deus pode responder, né? Mas chegamos numa época difícil, eu creio que a maioria dos brasileiros dessa época pode entender melhor do que a gente está falando. Era uma época que a gente comprava carro ou ganhava carro, né? Às vezes carro de $100. Na frente das casas, às vezes você via carro free muitas das vezes, né? E fazia uma festa com aqueles carros como se fosse zero, porque pra gente tudo era novidade, então valorizava muito e achava que também que nós como imigrantes não teríamos acesso a outras coisas, né? Então, morar também, moradia precária, morava 10, 12 pessoas no apartamento e também achava que era impossível morar num lugar só com a família. Era uma realidade diferente, se ganhava muito pouco, trabalhava em 2, 3 trabalhos. Trabalhos na época, a média era $8 a hora, 9, no máximo 10. E trabalhava você, esposa, e
Apesar que o custo de vida era bem mais baixo, mas a realidade era diferente dos dias de hoje, né? Sim, não sei se com você foi assim. No começo é sempre difícil, né? Mas eu acho que ainda quando a gente chegou ainda era tudo muito novo, falta de informação. Hoje a parte tecnológica, né, nos ajuda muito a descobrir novidades, interagir em outras áreas, meios americanos, então assim, mudou bastante. Mas então o pastor, como todos os brasileiros, normalmente quando chegam nos Estados Unidos faz um trabalho mais difícil, braçal, né, pastor? Então quando você chegou, você só frequentava lá a igreja onde você foi convidado, onde a Raquel estava com o ministério, né, na área do louvor, e o pastor e a Raquel trabalhavam em serviços braçais mesmo, Isso. até uma estrutura. Por um bom tempo, porque a gente não tinha esse desejo, na verdade, né? Trabalhei bastante tempo numa fábrica, trabalhei muito tempo entregando jornal, né? Entregando pão, e a Raquel se sucedeu melhor do que eu, porque ela conseguiu uma rota da FedEx, né? Ela tinha um trabalho bem mais tranquilo, né? Tranquilo em modo de falar, né? Mas bem remunerado, né? Mas, assim, melhor do que outros trabalhos, aí depois que a gente teve alguns acontecimentos a nossa igreja, do pastor Itamar, ele foi embora para o Brasil, era uma igreja muito grande, ela desestruturou bastante com a ida dele. Quando eu cheguei, eles tinham 300 membros. Quando ele foi embora, tinha 150 membros. O pastor que veio já ficou uns 70 membros e reduziu a nada praticamente, né? Então, foi bem difícil para a gente. E a gente lutou até o final, mas não teve jeito, não. E eu ainda tentei ir para outros ministérios, outras igrejas, ajudando algumas pessoas sem finalidade de exercer liderança, mas em 2007 formou um grupo que resolveu trabalhar de uma forma diferente, e foi quando eu senti um chamado de Deus, incentivado já pelo falecido pastor Antônio Gomes de São Paulo, Tonhão, e ele via que eu tinha uma visão diferenciada sobre o evangelismo, principalmente. Sim. E aí ele, na época eu era presbítero, ele me levou a Nova York, me consagrou a pastor e disse para mim tocar a mão no arado e fazer a obra, né? Então foi aí que motivou, né, iniciou como igreja, que no início era Alfa e Ômega, o nome da igreja. E a gente ali começou com 3 ou 4 famílias apenas. Que ano isso, pastor? 2007. 2007. E depois, muito tempo a gente ficou ali com a família do pastor Sidney Miranda, né, e só nós mesmos. Muitas das vezes um pregava, outro dirigia, e fomos bastante tempo insistindo. Mas num lugar já adequado? Uma igreja ou numa igreja já mesmo? Uma igreja pertinho aqui, aqui na Enel Street, uma igreja hispana. A gente teve um bom tempo ali. Então, praticamente nesse ano aí que se iniciou realmente o Ministério Tocando Vidas, onde você e o pastor Sidney, né, começou a trabalhar com a comunidade e formar o ministério que o senhor tem hoje. Já no final de 2008 eu conheci o pastor Israel Marcelino, de Raianes, e aí ele me convidou a fazer parte, né, do ministério, que a princípio era Tocando Vidas em Raianes, mas nós ficamos com esse ministério assim bastante enraizado, e o seu filho em Raianes, assim, ele prosseguiu já mais assembleiano, mais Assembleia de Deus, a tradicional, né? Sim. Então, hoje o Ministério Tocando Vidas realmente está 100% em Umlou e no Recife, né? Sim. Então aí começou a trajetória lá com o pastor, e daí foi um trabalho
né? Passo a passo, trabalhando para conseguir as ovelhinhas, os membros, os fiéis, que seja como dado o nome aí, fazendo um trabalho na comunidade Low para alcançar pessoas para estar somando com vocês. Essa trajetória, assim, na verdade, o que foi, né? A gente quando iniciou esse trabalho, a gente tinha um grupo que via algumas coisas que tinha afastado as pessoas da igreja. Então a gente não trabalhava com pessoas que estavam dentro de igrejas. Sim. Mas queria resgatar por que aquelas pessoas se afastaram e também ganhar os que não conheciam Jesus. Sempre foi esse o propósito. Então a gente descobriu que a maioria das pessoas, em primeiro lugar, era problema financeiro. As pessoas não confiavam mais nas igrejas na parte financeira. Tinha muita dificuldade com isso. Em segundo lugar, muitos escândalos na liderança. Então, a gente fez o seguinte propósito. Então, eu, como pastor, não me envolveria na parte financeira. Sempre foi o pastor Sidney o responsável por finanças. Na parte de escândalos, todo homem é sujeito a cair. Então, não existe a perfeição, mas em oração, que eu sempre pedi a Deus que me ajudasse a ter um caráter diferenciado e que eu me esforçasse para isso e que o Espírito Santo me ajudasse nessa área. Então, graças a Deus, tem um histórico que não que eu falo, se perguntar para as pessoas sabem disso, não falo mentiras, não fico sem pagar contas, nunca entrei em problema de prostituição, de traição, mesmo de alguma insinuação para alguma mulher, graças a Deus nunca fiz isso. Sim. Então, visando que o reino de Deus seja valorizado. E eu não faço, talvez nem por mim mesmo, mas para glorificar o nome de Deus. Sim, você está representando, né? Para que as pessoas também se motivem a fazer igual ou melhor, entendeu? Então, para que as pessoas voltem a confiar nas igrejas, né? E eu acredito que isso funcionou porque a igreja Tocando Vidas, ela tem um diferencial que eu converso com vários amigos meus, pastores, que não acontece em outras igrejas. Nós nunca diminuímos. Sempre foi aumentando o número de membros todo ano. Então, todas as igrejas que eu converso, geralmente tem pontos altos e baixos, e quando o baixo vai baixando, normalmente não consegue mais voltar a subir. Então, a gente não sobe rápido, porém não baixa, né? Então, eu creio que isso é um sinal de aprovação do trabalho. Não que não saia, pessoas saem, mas é muito insignificante o número, né, de pessoas que... Pastor Hugo é um exemplo, né, de um homem íntegro, honesto na nossa comunidade, sempre ajudando as famílias, né, através de visitas, orações, apoio. E a gente sabe que essa vida também não é fácil, né, pastor? Que eu vejo assim, quando fala pastor, eu entendo assim que ele deixa de viver para si mesmo e vive para a obra de Deus, né? E o pastor Hugo, como, né, no começo ele contou que ele fazia alguns tipos de trabalhos e depois, né, demorou muito tempo ainda para ele continuar no trabalho somente como pastor 100%, demorou um tempo. E realmente fica difícil ser pastor e trabalhar em outro serviço lá fora e dar assistência. E o pastor hoje, ele conseguiu chegar onde ele quis, e Deus também, né? Ele se posicionou e Deus trouxe ele aqui na cidade de Low, né? Com esse ministério lindo. Agora ele falou, só crescendo o número de membros, só cuidando, né, das pessoas realmente, famílias brasileiras que precisam. Seja aquelas famílias que assim que chegam nos Estados Unidos e precisa de um apoio, de um local, de tudo, né, pastor? Quando a pessoa chega aqui, ela fica sem
se vê perdido, né? Sai do Brasil e lá no Brasil, com toda a estrutura, com a língua, com tudo muito fácil acesso, chega aqui sem conhecer as pessoas muitas vezes, né? Necessidade de algumas coisas, de tudo, trabalho, lugar para morar, roupa, alimentos. Então a igreja, ela é um apoio muito grande, não somente espiritual, mas hoje em dia o pastor, ele ajuda em todas as áreas praticamente da vida de uma pessoa. A pessoa precisa de um trabalho, ele faz uma conexão, ele ajuda. A pessoa precisa de alimento, eles fazem a doação, fazem, né, missões, ajuda no que for preciso, né? E eu vejo assim que pastor, ele deixa muito de viver a sua própria vida para viver a vida das ovelhas, né? E a gente gostaria de saber assim, por trás do pastor, né, como um homem, como um pai, um esposo, né, um filho, né, quais suas dificuldades de poder assim, trabalhar com a igreja, porque não é fácil. Como que você faz para administrar todas as suas áreas na sua vida, pastor? Porque a gente sabe que normalmente o que vem na sua mão é mais coisas para ser resolvidas, né? Tem as bênçãos, né? Com certeza muitas coisas boas acontecem, mas como que o senhor administra e faz essa diferença entre pastor e ser esposo? O senhor consegue ter esse equilíbrio? Ou é difícil como pastor ter esse equilíbrio na vida? Como que o senhor faz esse equilíbrio? Não, agora eu sou esposo, não, agora eu sou filho, não, agora eu sou, né, pai. Como que o senhor faz para levar os dois? Eu creio que essa tem sido uma das maiores dificuldades de todos os pastores, né? Inclusive muitos pastores têm entrado em depressão, que a gente vê falar por aí, muitos suicídios e muitas coisas. Então, logicamente que nós, em primeiro lugar, Deus nos fortalece, né? Deus nos dá essa capacitação. E em segundo lugar, uma coisa muito importante, mas assim, extremamente importante, é a esposa do pastor. Então, graças a Deus, eu tenho uma esposa que me apoia 100%, que é uma bênção na minha vida e na igreja, porque a minha esposa não é uma pessoa que gosta de pregar, ela gosta de louvar, mas ela como recepção é muito maravilhosa, a recepção que ela faz na igreja, acolhimento, quando a gente visita também, sempre ela tem uma palavra que anima as pessoas, que consola, que conforta, né? Um abraço forte, umas coisas assim que ajuda muito e que vai diminuindo a carga da gente muitas das vezes. E na minha casa é ela que escuta, que ouve, que ajuda, que aconselha, que dá as dicas, que suporta, né? Aquela coisa que você, quando chega, às vezes está carregado. E a gente tem mais uma casa que é uma casa pastoral de fato, né? Então recebemos muita visita e tem que ter muito controle, porque nem todos os dias a gente está com aquela disposição, mas a gente, como pastor, não pode transparecer muitas das vezes dificuldades ou mostrar tristeza ou mostrar alguma coisa. Então a gente tem que superar muitas coisas. Então a esposa ajuda muito. O corpo de obreiros também é estrutura de uma igreja. E eu, graças a Deus, eu e minha esposa temos conseguido trabalhar de uma forma que a gente não tem problema com quem recebe. Então, eu até aconselho assim, ministérios que às vezes têm dificuldade, e que quando chega pessoas, pastores, missionários, obreiros, pregadores, se a gente aprender a lidar com eles, a receber eles e somar com eles, a gente vai aprender muito, vai crescer muito e vai ter estrutura que vai ajudar a descarregar você, né? Então hoje eu posso tranquilamente colocar cultos na mão dos pastores que nós temos. Eu posso deixar tranquilo que eles vão dar conta do recado. E
Os nossos diáconos também, né, são muito bons, dão muita assistência, e todos os departamentos da nossa igreja eu creio que funcionam de uma forma maravilhosa, porque nós somos uma igreja que infelizmente não temos tempo próprio, então a nossa estrutura é muito debilitada, mas as pessoas são muito esforçadas. Então quando eu vejo aqui a própria Raquel, que cuida dos eventos, nós fazemos eventos que é elogiado em toda a cidade e é sempre feito com aquilo que tem, é ajeitado, adequado. A gente vai ajustando. Então não é que nem você chega, irmãos, que né? tem aí salão, tem tudo, que é só chegar, então nós não temos nada disso, tem que sempre estar adaptando as coisas, e funciona. O departamento de jovem se reúne nas casas, estudo bíblico vai para as casas, tem toda quarta-feira tem a oração no lar, rotativo nos lares, então para tudo tem jeito. E na escola bíblica dominical, né, tudo funciona na igreja sem ter as salas, sem ter a estrutura. Então a gente vê que tem gente que tem estrutura e não usa, né, muitas das vezes, principalmente as igrejas americanas. Você vê umas lindas igrejas, semana inteira fechada, só um culto domingo de manhã, às vezes, né, poucas pessoas, e tudo sem usar, porque não tem talvez aberta essa visão para receber pessoas, porque a gente no reino de Deus não tem que ter medo. Chegou um pastor que prega melhor que o pastor Hugo, glória a Deus, vamos aprender com ele, vamos ser edificados com ele. Se um dia Deus permitir que essa pessoa seja o pastor da igreja, é porque Deus permitiu. Se for para mim para outro lugar, é Deus que está fazendo, né? Então, eu particularmente, eu acho que uma das coisas que tem aliviado é isso. Permitir que as pessoas trabalhem, dar oportunidade, né, para todos. E sabemos que ainda poderíamos fazer mais coisas, ainda falta, lógico, não somos perfeitos, mas eu acredito que aí está um grande segredo: esposa, obreiros e não ter medo de ninguém para ajudar. Né? Então... É aí, pessoal, pastor Hugo, quase 20 anos aqui nos Estados Unidos, com um ministério de sucesso, com mais de 100 membros, saiu lá de Santa Catarina, chegou numa época muito difícil, em 2001, onde ele foi passo a passo, né, conquistando, lutando e trabalhando junto com a sua família para poder fazer a vontade do Senhor. Quando o pastor Hugo saiu de lá, ele não tinha esse objetivo, esse plano, mas ele deixou ser usado para, né, ser abençoado e ter um ministério onde ele abençoou tantas famílias, tantas pessoas que já foram ajudadas e são ajudadas pelo pastor. E o nome do quadro são Brasileiros de Sucesso. E quando a gente fala sucesso, muitas pessoas entendem dinheiro. E para mim, pessoas de sucesso é muito mais do que dinheiro, né? Salvar uma vida, um relacionamento, um casamento, vai muito além do dinheiro. Então, o pastor é uma pessoa, né, que demonstrou e trabalhou, né, a sua honestidade toda, ganhou confiança na família, na igreja, por onde passou. Então, é um homem de sucesso, um homem que realmente busca não só o seu bem próprio. Para mim, sucesso é quando a gente transborda na vida de outra pessoa. E o pastor faz isso, ele transborda na vida de outras pessoas, transborda conhecimento, através de tudo que ele pode, oração, visita, uma pessoa super dedicada, igual ele comentou, a pastora Raquel, para quem não conhece, faz uma visita lá na nossa igreja, né, no Ministério Tocando Vidas. No final a gente vai deixar aí com vocês o telefone do pastor, o endereço, para as pessoas estarem conhecendo mais de perto o ministério dele, fazendo uma visita. Ou quem quiser conhecer um pouco mais ainda da história do pastor Hugo, tá marcando um cafezinho, conhecendo, porque esse quadro, a intenção é a gente trazer relacionamento mais entre nós, né, entre a nossa comunidade, trazer quando a gente conhece a história do outro, a gente se conecta mais, né? Então o objetivo é esse, a gente está conectado com pessoas que fazem a diferença. Ouvindo a história do pastor, a gente se motiva, ou quem chegou, ou quem já está aqui, para dar valor na história, ver o que ele já passou, né? Porque agora, hoje, o pastor falou assim, eu já tenho os pastores, eu posso ficar tranquilo. Mas antes dele chegar a isso, que muitas vezes o pastor, né,
trabalhava a noite toda entregando o jornal e chegava e já ia pregar, tinha que pregar, tá lá no púlpito, 100% do ano, do seu tempo, da sua parte física e tudo mais espiritual, porque é uma luta muito grande, para poder conseguir o que ele tem em mãos hoje. Então é um processo, né? Às vezes as pessoas já chegam, olha, Ministério Tocando Vidas, mais de 100 pessoas, mas quais foram os passos, qual foi o preço realmente que o pastor Hugo fez para poder chegar onde está? Então realmente é uma pessoa assim, de muita índole, né? Uma pessoa muito confiança, na qual todo mundo gosta muito dele aqui na nossa comunidade, né? E por onde ele passa. Então, assim, pastor Hugo tá de parabéns, né? E a gente sabe que todo o ministério, né, gosta muito, ama muito o seu trabalho, sua pessoa, sua família, e que Deus venha continuar abençoando mesmo a sua trajetória, porque a gente sabe que realmente não é fácil, requer muito esforço, igual você falou, às vezes deixa de ter sua vida pessoal, tem que estar mostrando ali que realmente está bem, está forte, porque às vezes a pessoa pensa, é pastor, não tem problema, e não é assim, gente, nós somos humanos, todos nós passamos por dificuldades na vida, em todas as áreas. Então, aqui a gente contando história, também para as pessoas que conhecem o pastor, também dá uma força, porque o pastor precisa também de oração, de motivação, de visita, não é verdade, pastor? Então, assim, a gente está tudo no mesmo patamar, entendeu? Então, assim, é um precisando do outro. Então, que a gente tem a oportunidade de conhecer a história de cada brasileiro. E eu tenho umas perguntas aqui, pastor, para perguntar para você. Você já contou um pouquinho da sua trajetória. E nessa sua trajetória, pastor, durante o tempo que o senhor chegou aqui, até agora no ministério, né, que o senhor já tem estruturado, o que marcou mais essa trajetória de quando você deixou o Brasil, né, pisou o pé aqui na América em 2001, trabalhou, se esforçou, fez todo o processo para poder estar onde está hoje, estruturado, com, né, vários membros e tudo mais? Que é isso, amor? Tá atravessado, todo mundo tá reclamando. Ah, desculpa, eu não vi. Não tá dando pra ver? Tá atravessado, mas tô deitada. Só um minutinho, gente. Vamos resolver aqui um probleminha técnico. Por isso que Seguir o nosso bate-papo aqui com o pastor Hugo, pastor do Ministério Tocando Vidas. E então eu perguntei para o pastor, vamos dar continuidade na trajetória que o pastor Hugo teve aqui nos Estados Unidos, de quando ele chegou aqui até o momento, né? Qual que foi o que marcou mais nessa sua trajetória aqui nos Estados Unidos, pastor? Bom, o que marcou mais para mim, na verdade, é a mudança radical de vida que a gente tem. Eu vinha de um Brasil de um sistema mais de ser empresário, de ter uma vida mais tranquila e também saí de uma situação no Brasil muito difícil. Na época o Brasil estava muito difícil, como não está muito fácil hoje, mas na época, 2001, estava muito difícil no Brasil. Então eu vim tentar outras coisas e aqui eu comecei a valorizar, até numa companhia que me colocaram para jogar lixo, eu achava bom e me sentia até mais valorizado entregando lixo do que no Brasil, gerenciando transportadora, ou sendo contador, como eu fui. Achava mais bem valorizado e me senti honrado. Até o dia que me tiraram do lixo para promover, eu não gostei, eu queria ficar ali. Já tinha acostumado daquilo. Então, e essa companhia eu fui a vários degraus, cheguei a um nível bem bom aqui nos Estados Unidos, por muito tempo agradável ali, tive boas amizades e consegui ali ter uma boa trajetória. Mas também depois que surgiu a igreja, comecei a dedicar mais a jornal e igreja, que conseguia conciliar os horários. Então, no jornal também aprendi muita coisa, a valorizar mais a vida, as pessoas que a gente conversava, os velhinhos nos asilos, pessoas que a gente não tinha ideia que nos Estados Unidos era assim que funcionava. Eu vi muitos idosos carentes de uma conversa, né? E que muitas das vezes tinham filhos, muitas vezes, na maioria, filhos bem-sucedidos,
praticamente abandono, né, nesses asilos, aparece lá uma vez por ano e fica ali aquela situação. E a gente via ali que podia, até entregando no jornal, mostrar um carinho, uma amizade, e fiz muitos amigos no jornal também. E isso marcou muito a minha vida, essas circunstâncias, a valorizar mais, valorizar cada coisinha, o mínimo detalhe. Os Estados Unidos me ensinou a valorizar muito o tempo. Eu aqui aprendi a lidar muito com o tempo. Eu cheguei a ter tempos aí que eu consegui ir na igreja, como a Raquel falou, dormindo às vezes no final de semana 3 horas. Muito pouco realmente. E sei que aprendi com o tempo que isso não se deve fazer também. Então, eu creio que o tempo de Deus, normal para qualquer pessoa, são 24 horas que deve ser distribuído, 8 horas para o trabalho, 8 horas para descanso e as outras 8 horas ainda tem muita coisa que pode fazer, né? Então, para a pessoa conciliar tudo isso, vai ter uma vida saudável. Então, se sacrificou, né, pastor? O seu filho, a sua saúde, isso né? não vale a pena muito, não. Porque a visão da gente é juntar dinheiro e no fim a gente vê que não é isso que vale a pena. Vale a pena você ter uma família, conseguir ter aquilo que você necessita e viver de uma forma mais saudável, né, na verdade. Então isso foi o que me marcou. E como igreja, o que mais me marcou foi conseguir transformar vidas. Então, ver pessoas que chegaram na igreja abatidas, tristes, desanimadas, lidar com pessoas que estavam praticamente em nível de suicídio, e depois você vê elas restauradas, não tem alegria maior do que a gente fazer isso, ver essa transformação, ver uma pessoa com um semblante diferente, com um sorriso, com alegria de viver, com vontade de fazer coisas diferentes, de servir a Deus. É muito recompensador, e isso eu não tinha essas experiências. Aqui eu tive essas experiências e a igreja sempre foi marcada por isso. Sempre eu estou vendo isso, né? Eu tive na segunda-feira a alegria de ter o testemunho ali da Fabiola, um dos testemunhos mais lindos que eu já vi, e tá ali para quem quiser assistir, tá no YouTube, tá no Facebook. Uma trajetória de vida que foi mudada por um encontro de obreiros da Tocando Vidas, que mudou a vida dela, né? Então, mudou radicalmente a vida dela, né? Então, segunda-feira não estava só ela, estava a família toda. Então é uma coisa muito maravilhosa quando a gente vê isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz na vida das pessoas, e o Espírito Santo nos usa como instrumentos para chegar nessas pessoas. Nós não podemos fazer nada, mas nós somos instrumentos do Espírito Santo, né? E o pastor Hugo, quando ele aconselha, né, isso que é muito interessante, né, igual ele falou que marcou, né, a vida dele nos Estados Unidos, a experiência que ele teve, né, por qualquer tipo de trabalho que ele fazia, ele observava, ele fazia o melhor ali na posição que ele estava, independente do que era, se era catalista, se era entregar jornal, ele dava, ele doava o seu sorriso, atenção, ouvia os velhinhos, igual ele falou, e fez muitos sacrifícios. Então, quando hoje ele vai aconselhar uma família que está com alguma dificuldade, ele tem uma experiência não só de falar, mas de ter vivido essa experiência. E isso ajuda muito, porque é muito bom você ter um conselho de um pastor, porque ele só não chegou aqui e foi pastorear e só ser pastor e pronto. Não, ele passou por processos que muitos de nós passamos, né? E as pessoas que chegam passam. Então, é muito gratificante, né, ouvir as mudanças de vidas através do trabalho que ele faz, né, com as pessoas, e ele realmente deixa ser usado por Deus, e ele faz a parte dele e Deus faz a parte dele, né, pastor? Cada um faz a sua parte. Aqui também que eu gostaria de perguntar, pastor, como você vê a igreja evangélica nos dias de hoje? Você falou que, né, no começo, quando você chegou,
foi muito difícil, porque muitas pessoas não confiavam nos pastores, né, por decepções em relação a vários assuntos, financeiro e outras coisas pessoais. E hoje, como o senhor vê assim, a igreja evangélica, ela está sendo dentro dos Estados Unidos, né? Porque no Brasil tem as igrejas lá e hoje aqui nos Estados Unidos as igrejas evangélicas, como que o senhor vê hoje? Elas estão assim levando a sério, estão fazendo um trabalho realmente que deve ser feito? Melhorou a postura dos pastores hoje diante da nossa comunidade brasileira, né? Eu sei que cada igreja tem a sua missão, sua forma de trabalhar, mas no geral hoje, como o senhor vê as igrejas brasileiras nos Estados Unidos? A igreja sim, ela tem uma igreja antes da pandemia e outra durante a pandemia, né? Que tem uma realidade completamente diferente. E a gente tem que analisar essas coisas. Mas antes da pandemia, eu acredito que as igrejas estavam numa evolução muito grande, né? Estavam bem participativa. Eu vejo muitos novos pastores que têm surgido, homens de Deus que têm tido visões diferentes, e valorizo sempre também os pastores tradicionais, os antigos. Eu não faço parte nem do antigo nem do novo, porque eu não sou um pastor de muito tempo, né? Então eu valorizo, por exemplo, o pastor Israel Marcelino, um pastor maravilhoso, e deixou um legado para o filho dele, um pastor novo, exemplar também. Então eu vejo que onde tem seriedade, onde tem hoje pessoas que pregam a palavra de Deus, eu vejo que tem uma consistência no trabalho. E é fato porque, por exemplo, o Rayanes da igreja já está pequena lá, com o pastor, com o filho do pastor deles, e é um trabalho muito baseado na palavra de Deus. Então, não é uma igreja de fantasias, é uma igreja que está baseada na palavra de Deus. E nós aqui sempre preservamos isso também. Então, existe vários tipos de segmentos. Existe a igreja tradicional, né, que visa muito uso, costumes, e tem as pessoas que gostam desse trabalho e se sentem bem nesse trabalho. Então, nós louvamos a Deus que tem esses pastores conservadores, que precisam desse trabalho. Uhum. Nós temos também igrejas modernas, então que elas abrangem outras pessoas. Então tudo eu acho que contribui para o reino de Deus, né? Uhum. Então, desde que não se tenha heresias, que não se tenha o que eu me preocupo, mas também não é da minha conta, mas as igrejas, às vezes, por fazer muitas coisas, muitas renovações, acaba escondendo muito Deus às vezes, né? Deus não aparece como deveria. Então, quando Deus deixa de ser o centro, ou Jesus ser o centro da igreja, para mim a obra não vai prosperar como igreja. Pode prosperar com outro tipo quantidade, não qualidade. Isso e não vai produzir aquilo que Jesus realmente quer, que Jesus não está importado, não está se importando com pessoas que gostam de ir num lugar, pessoas que se sentem bem no lugar. Jesus quer vidas transformadas pelos seus princípios, pela sua palavra, e que sigam os seus mandamentos, né? Sim, então isso tem uma diferenciação muito grande, porque se não é ensinado isso, como que as pessoas vão seguir isso? Né? Isso tem deixado, muitas igrejas têm deixado de fazer isso. Uma prova é a escola bíblica dominical nos Estados Unidos, que não funciona muito bem. E a escola bíblica dominical no Brasil, por exemplo, ela é mais frequentada do que os cultos. Né? Então, eles vão no estudo, depois alguns cultos. É o fundamento de um cristão, estudar a palavra de Deus, né? Saber o que ele precisa fazer. Então só tem a forma de saber isso participando de estudos, de ensinos, e a pregação do domingo
ela é um alimento espiritual necessário, porém é muito pouquinho, né? Pouco tempo, né? Então, mas as igrejas em si eu tenho visto dessa forma, e depois da pandemia eu vejo uma situação caótica, porque houve um medo que entrou no coração das pessoas, na mente das pessoas, um medo muito grande contra o vírus. E a gente sabe que o vírus existe, a gente não pode ser inconsequente, temos que tomar cuidado, temos que fazer tudo que a lei manda, ou que a lógica das coisas, você não vai colocar as pessoas em risco. Porém, nós não podemos se aprisionar a isso e deixar de viver por causa disso, né? Então, pessoas têm se deprimido, ficado triste, abatido, não sai de casa, ou deixaram de ir na igreja achando que a igreja é um lugar perigoso. Nós nesse período, nós seguimos tudo que foi pedido, né? Então, A risco. né? Nós não temos nenhum caso até agora, glórias a Deus, de pessoas que foram contaminadas na nossa igreja, e a nossa igreja é bem frequentada, então não hoje a nossa média, domingo de manhã, com tudo isso, ela está sendo de acima de 80 pessoas. Então, hoje a maioria das igrejas aí não tem conseguido isso. E nesse número, graças a Deus, não tem acontecido nenhum caso. Pode até acontecer, mas até agora o Senhor tem protegido. Nós louvamos a Deus por isso. E nós tivemos, assim, na pandemia, tocado pelo Espírito Santo, por ajuda das pessoas, nós não deixamos a igreja morrer como muitos deixaram. Então, nós tocamos cultos pela internet, mas o culto não é suficiente. Então, nós fazíamos uma interação com as pessoas, né? Inclusive, uma ideia que surgiu com a Raquel foi as carreatas, e funcionou muito bem. Nós fizemos até Santa Ceia, assim, né? Sim, para animar o pessoal, não deixar a peteca cair, como diz o ditado. Então, a nossa igreja não entrou desmotivada na volta, ela já tinha, não entrou como muitos estavam já, perderam o costume de ir na igreja, né? Ainda tem algumas pessoas assustadas por aí, mas nós temos que ter fé em Jesus Cristo, tocar a vida para frente, e não podemos nos abalar por causa do vírus, né? Continuar, né, pastor? Entendi. Vamos ver aqui, mais uma pergunta. Eu sei que agora com o corona, né, tipo, uma sociedade hoje que a gente vê com tantas distrações, com tantos prazeres, o que a igreja hoje, agora fica difícil falar, mas o que ela faz para atrair os membros, as pessoas para ir até a igreja, pastor? Porque antes do corona, né, a gente via muitas programações, muitas atividades, e isso é uma forma de atrair pessoas para a igreja, né? Mas hoje, o que a igreja faz para atrair as pessoas, para elas se sentirem motivadas para ir para a igreja? Qual que é o trabalho que o pastor faz para conseguir essas pessoas? É a oração? É uma visita? O que o senhor acha que realmente consegue trazer uma pessoa? A live? O que as pessoas que chegam para ir na igreja, como que elas conseguem chegar? Como que a igreja consegue esses fiéis para chegar até a igreja? Bom, a gente sabe que o que mais funciona na igreja é o contato direto, né? Não tem outra. Toda pessoa se sente feliz com a visita de um pastor ou da pastora. E às vezes a pessoa está um pouco afastada, quando recebe a visita já desperta no coração, quando você vê ela de volta, está aí na igreja. E às vezes você não consegue visitar todas as pessoas, mas quando você, pelo menos os que você consegue, você vai conseguindo incentivar e mudar o coração das pessoas, mostrar a necessidade de estar na casa do Senhor, né? Porque é muito importante congregar, né? Muita gente diz que isso não importa, que a igreja é a gente mesmo, a igreja pode ser em casa, pode,
Mas a congregação, ela é algo muito importante, porque ali é um lugar específico para adoração, para agradecer a Deus, para o louvor, para a palavra. Então é um local que é destinado para aquilo ali. Você pode também fazer compra do supermercado em casa pela internet, mas é muito mais gostoso, sei lá, pegar as frutas, olhar, escolher, né, você vai fazer uma compra melhor, né? É. Então, existem essas diferenças. Então, você assistir um culto na internet é uma coisa, você está lá dentro sentindo a presença do Espírito Santo, o mover, do louvor, você vê as coisas é bem diferente, Uhum. né? Então, isso leva você até a vontade de ir na casa do Senhor. E é isso que você tem que levar para as pessoas, a ter um prazer de ir na igreja, né? Então a gente se esforça, a gente tenta fazer o máximo melhor, o grupo de louvor ensaia para trazer os melhores louvores, a gente tenta preparar a melhor palavra possível, ora, jejua, busca no Espírito Santo, e isso tem dado certo, porque as pessoas têm gostado de ir na igreja, isso que é importante. Ver que é um trabalho sério, né, pastor? Ver que é um trabalho feito com dedicação, com amor, né? A missão ali do pastor, né, realmente é ganhar almas para Deus, né? Esse é a maior missão, né, pastor, como pastor. Isso. Então, porque se você atrair pessoas para a igreja, por outros motivos, né? Você vai atrair a pessoa para ir para a igreja porque vai ter uma festa, porque vai ter um evento especial. Essa pessoa vai gostar aquele dia, mas ela não sabe a identidade daquela igreja. Então, ela talvez nunca mais volte, mas quando ela vê a igreja de fato, a igreja como ela funciona, então ali ela vai tirar a ideia se é o que ela está buscando ou não. Sim. Então, muitas pessoas às vezes têm os locais com hora cheia, hora vazia, então tem que ter uma consistência, porque o trabalho tem que mostrar que as pessoas que vão ali sentem desejo de voltar. E a atração maior da igreja tem invertido um pouco, as pessoas às vezes invertem, mas ela jamais pode deixar de ser Jesus. Jesus, ele, quando fez o sacrifício na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que ele é erguido naquele madeiro, e isso tem que ser a atração. Ele subiu ali, foi ali para que atraísse o mundo inteiro a salvação, né? Então essa é a maior atração. E nós temos que pregar esse evangelho. Sim. Que ele tem que continuar sendo a atração, porque é esse evangelho que realmente transforma as vidas. Sim. Mais uma pergunta aqui. Como você conheceu Jesus, pastor? Você já era evangélico, já veio, né, de berço cristão? Assim, resumidamente, né, que eu sei que deve ser uma história, né, com muitos detalhes, muito longa, mas resumidamente, como que o senhor conheceu Jesus? Eu vou resumir assim a minha vida, porque primeiro eu fui católico, fui católico não praticante, às vezes ia na igreja, às vezes não ia. Depois decidi acompanhar o espiritismo por muito tempo, aí foi onde eu me identifiquei mais, e até achava que nunca ia sair do espiritismo, achava que ali era o lugar perfeito para mim. Até que eu conheci a minha esposa, a Raquel, a pastora Raquel, que no momento que a gente se conheceu, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, mas seu pai é pastor, sua mãe era dirigente do círculo de oração, e era um crente demais, né? Mas na verdade, quando eu conheci ela, eu não sabia, ela também não sabia que eu era espírita, então um não sabia do outro. E acabou que quando a gente foi saber, eu não gostava de crente, nem ela de espírita. Então é um negócio complicadíssimo. Vamos terminar. E aí um tentava convencer a ir para o outro lado e não funcionava. Mas aconteceu assim que para resumir, eu tive um sonho, né? E este sonho eu vi pela primeira vez uma igreja evangélica que eu nunca tinha entrado, e numa rua de estrada de chão,
e ali estava um pregador diferente pregando lá, e eu ouvia da rua a pregação. Então eu não resisti, entrei naquela igreja, sentei no banco de trás, olhei, observei muita igreja, os vidros de draça, os arredondamentos que tinha, os bancos de madeira, um púlpito simples, e aquela pessoa pregando lá na frente. E o que me chamava a atenção no sonho é que os meus pés eram todos cheios de correntes, amarrados, né? E quando aquele pregador terminou, ele falou que tinha uma pessoa lá atrás, que estava acorrentada, né? Mas no sonho. Não é no sonho, então eu fui lá para frente, e quando ele orou, aquelas correntes estouraram, explodiram, eu caí no chão, assim, aceitei Jesus, e eu fiquei impactado no sonho. Quando eu acordei, eu falei, isso é um sonho. Só um sonho. Não foi real. Não foi real, não quero saber disso não. Aí passou o tempo e um dia o meu sogro insistiu muito para mim ir num congresso, né, que tinha um pregador de judeus missionários na época, o pastor Francisco de Assis. E eu me incomodei muito, acabei, quando chegou no dia, eu convidei a Raquel, vamos lá ver então como é que é e tal. E a Raquel também não estava indo na igreja, e a gente daí resolveu, fomos da igreja. E quando entramos na igreja, assim, que eu olhei assim, a igreja, o sonho voltou, porque a igreja era exatamente como eu sonhei. Uau! E eu sentei atrás, como naquele dia também, com a Raquel, não queria aparecer. O pregador era o mesmo no meu sonho, é uma coisa impressionante. Nossa, pastor! Aí exatamente aconteceu as mesmas coisas, ele pregou e no final ele falou, você que está aí atrás, está acorrentado. Depois de quanto tempo do sonho? Isso em torno de 1 ano e pouco. Deu esse intervalo. Muito tempo. E aí eu acho que só se a pessoa for muito incrédula para não se dobrar, né? Não se render, aí não teve jeito, eu me rendi, recebi nesse mesmo dia. Recebi uma profecia do pastor que isso é muito usado na parte de aconselhamento, ensino da palavra. E eu ouvi isso, achei que isso também não era verdade, mas enfim, tem se cumprido isso na minha vida. Hoje é um grande amigo que eu tenho lá em Camboriú, o pastor Francisco, e foi meu pai na fé. Que interessante. E aí conheci Jesus nunca dessa mais forma. Depois eu lendo a palavra, e eu sempre falo para as pessoas, quando você lê Marcos 16, que diz assim que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então antes eu aceitei a Jesus de uma forma, e não vivi muitos anos como um cristão. Aceitar Jesus é uma coisa, viver como cristão. Quando eu li isso aí, me despertou uma curiosidade muito maior pelo Evangelho, né? Então eu disse, opa, mas isso aqui é sério demais, né? Então, como que alguém lê esse versículo e não aceita Jesus? Porque você ali está escrito claramente duas posições, ou salvação ou condenação. Então, aí eu fui estudar o que é condenação, porque até então para mim não tinha me aprofundado nessas coisas. Então, o que é salvação, o que é condenação, né? O que é para o céu, o que é para o inferno. Então, hoje eu uso muito isso na evangelização, mostrar para as pessoas os dois lados, né? Para a pessoa ter consciência que não é uma brincadeira, é muito sério aceitar Jesus, né? E não é só aceitar Jesus, né? Para a pessoa ter a salvação, o que ela tem que fazer, pastor? O principal, Jesus já fez por nós na salvação, né? Lógico, né? Ele fez o sacrifício, não precisa mais sacrifício. Então nós somos salvos pela graça. Mas muita gente confunde, então acha que não precisa fazer mais nada. E eu vejo muita gente pensar assim, porém eu não penso, porque
Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, né? Então só crer em Jesus e não fazer nada, eu penso que é uma obra morta. Então, como também Jesus fala da videira verdadeira, que nós somos os ramos e que temos que dar frutos, então tudo isso é ser cristão para mim. Então você seguir os passos de Jesus, né? Ser um discípulo de Jesus e você aplicar o que Jesus fez e o que ele nos incentiva a fazer todos os dias, porque isso é que gera os frutos e demonstra que somos cristãos. Porque quando Jesus falou, né, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, assim como ele nos amou, isso é muito forte. Então, é um posicionamento de que a gente vai começar a ver a vida diferente. Então, se eu olho para Raquel, eu tenho que sair de mim e me colocar no lugar da Raquel. Então, se você está sofrendo, eu tenho que sofrer também. O teu sofrimento para mim poder entender a tua posição. Né? Ou se você caiu num pecado, numa dificuldade, então eu não estou aqui para julgar, eu tenho que entrar no teu lugar. Né? Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele substituiu nós lá na cruz, né? Nós que merecia estar lá, ele substituiu. Então, nós temos que estar sempre substituindo as pessoas se nós queremos seguir Jesus. Então, nós nos colocando na posição do outro, ao invés de nós jogar uma perna, nós vamos nos abraçar, vamos entender, vamos compreender, vamos ajudar, vamos juntos vencer aquela batalha, né? Então, isso eu acho que é viver o Evangelho sempre unidos em Cristo, fazendo aquilo que Cristo faria por a pessoa, né? Então, sem discriminação, sem apedrejar, sem julgamento. Então, você vai começar a entender mais o reino de Deus. Porque eu, às vezes, sou apedrejado porque todo mundo sabe que eu sou diferente. Então, lá na nossa igreja tem muita gente que dá fruto, né? E às vezes a pessoa chega para mim, você está doido lidando com aquela pessoa lá na igreja, aquela pessoa não vale nada, aquela pessoa é isso, eles apontam milhares de defeitos. Então, para mim, aquela é a pessoa perfeita para estar na igreja. É aquela que Deus vai trabalhar mais para poder ajudar. Então, quando aquela pessoa levanta, eu glorifico a Deus. É essa pessoa que tinha que estar aqui. Não é o perfeito. É igual hospital, né, pastor? Exatamente, a igreja é para isso. É para isso, para receber os pecadores, quem está no caminho certo, quem não está, é acolher, igual você falou, né? E ajudar eles na caminhada, a ver o outro lado, né? Com certeza. E mais uma pergunta aqui, pastor. Qual a melhor forma de ganhar nossa família para Jesus? Bom, essa forma eu creio que talvez seja das mais difíceis, né? Porque temos visto muito isso. Às vezes o pastor não consegue que a família esteja com ele completamente. Às vezes os filhos não são o que ele gostaria que fosse. Os filhos têm problema também, porque às vezes também querem fazer outras coisas, enfim. Estou falando de pastor, mas em geral toda a família tem geralmente um problema para que isso aconteça. Mas o nosso maior triunfo que nós podemos ter é dobrar nossos joelhos em oração sempre pelos nossos familiares e dar testemunho. Porque se o meu filho vê em mim um homem de Deus, ele pode errar um monte, mas eu vou ser uma referência para ele. Então, ele pode estar lá no mundo, pode estar lá, mas uma hora ele acorda, poxa, não está certo. Não desistir, né, pastor? Então, você sendo testemunha e orando, Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar. Talvez não na hora que você quer, mas no tempo de Deus vai acontecer. E a gente tem visto inúmeras pessoas que têm acontecido isso. Nós temos a obra missionária em Sapucaia do Sul, pão para quem tem fome.
E o pastor Valdir tinha um grande problema, o filho dele estava nas drogas. E ele pastoreando a igreja, ajudando as pessoas e passando esse problema dentro de casa. E a semana passada ele mandou para mim o batismo da igreja, lá estava o filho dele. Então é uma hora que a pessoa alcança a vitória, né? Então ele até mandou para mim, vale a pena servir Jesus, ajudar os outros, porque Deus também nos ajuda muito, né? Então é assim que funciona. Testemunha, oração e culto doméstico, palavra, sempre oportunidade de ler uma palavra, fazer uma oração junto com os filhos. E o mundo está aí para combater, né? O mundo está aí para oferecer coisas terríveis para os nossos filhos, né? Cada vez pior. E nós não temos como tirar os nossos filhos do mundo, porque eles vão ter que viver, então eles vão ter que ter armas para trabalhar lá fora no mundo, mas nós não vamos ter como tirar eles lá, né, do mundo. Então eles vão enfrentar todo tipo de oferecimentos do mundo, né? Vai abrir muitas portas, mas se eles tiverem uma base na palavra, tiver um bom testemunho do pai, da mãe, eles vão ter dificuldade de entrar nas portas erradas. É muito importante, né? A gente não desistir da nossa família, orar, e na hora que Deus tiver que agir, Ele vai agir, né, pastor? Mas ter fé e nunca desistir, né? Com certeza. Nunca desistir. Isso. Estamos quase caminhando aqui para o final. Que horas são, pastor? 6h10 já. Mais uma perguntinha. Pastor, como o senhor lida com muitas famílias, né? A maioria com certeza com muitos problemas, dificuldades. Hoje, qual é o maior problema que o senhor vê que a família brasileira que mora nos Estados Unidos enfrenta hoje? É um problema financeiro? É um problema de relacionamento? É um problema dos filhos? Assim, qual que é a maior dificuldade que o senhor vê, que o senhor lida constantemente? E qual o conselho que o senhor daria para a família que passa por essa dificuldade conseguir contornar ou sair desse problema? Bom, isso abrange muitas áreas, né? Mas o que a maioria das famílias brasileiras aqui não tem é problema financeiro, que eu vejo. Pelo menos as que eu lido, não tem problema financeiro. O dinheiro tem trazido problemas, mas eles não têm problema de ter o dinheiro, entende? Porque às vezes entra um desejo enorme por conquistar muitas coisas, e às vezes o esposo ganha menos, a esposa ganha mais, dá uns atritos. Às vezes nós vemos muito que a palavra de Deus é totalmente contra as contas individuais, separadas, e aqui 90% é individual as contas. É uma realidade. Os esposos não gostam de ter conta junto. Cada um tem a sua conta, cada um faz o que bem entende. Então, isso vai gerando muita discórdia, desunião, e tem separado muitos casais. Tem separado demais. Por isso que a gente tem visto aí muitos casais com problemas. E também trabalho demais, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para um lazer, não tem tempo para a igreja, ou às vezes nem tem interesse de ter tempo para a igreja. E alguns têm ainda um pouquinho de lazer, mas tem uns que não tem nada. Então, tudo isso vai afastando a família. Geralmente não tem refeições juntos, os filhos têm passado trancado nos quartos com seus computadores ou telefones, jogando ou interagindo com pessoas que às vezes os pais nem sabem. Ali naquele quarto eles lancham, eles almoçam, eles jantam, individualizam completamente, sendo que os adolescentes e jovens querem ter vida privada, onde os pais não sabem quase nada deles. Então é muito difícil. Então eu acredito
que tem que ter uma inversão nas coisas, voltar a coisas práticas antigas. Então hoje nós estamos chocando com a modernidade. E temos que retroceder para resgatar os princípios familiares, os princípios de Deus quanto ao relacionamento familiar. Então, se nós queremos ter as nossas famílias estruturadas e ser família de verdade, nós temos que mudar muitas coisas, né? Então, principalmente, tirar o tempo certo para cada membro da família, diálogo. Eu acho que quando as pessoas entrassem dentro de casa, deveriam desligar os celulares. Voltar a conversar, bater papo na sala, jantar junto. Esse relacionamento, né? Perguntar para os filhos o que aconteceu, o que está passando, o que está acontecendo. E tem que ter uma certa autoridade em cima disso, porque os pais perderam a autoridade. Então eles não conseguem mais fazer com que o filho venha até eles, né? Então eu louvo a Deus pelos que conseguem, eu conheço alguns que conseguem, mas a maioria não tem conseguido isso. Então nós temos que precisar tirar as crianças, ter os quartos para dormir e ter a sala, a cozinha para interagir com os pais, né? Tem que voltar isso. Em cada encontro desse, ler um versículo bíblico, fazer uma oração junto, dar as mãos, né? Fazer com que essas coisas possam ser modificadas na parte espiritual, na educação e ser uma família de verdade. A família tem que sempre ser Deus acima de tudo. O esposo, a esposa e os filhos, isso são família, né? E as pessoas têm que dedicar 100% da sua vida para a família, porque é a principal riqueza. Então, muitas famílias que eu vejo aí têm dinheiro, têm carro, têm casa, têm tudo quanto é coisa, mas são infelizes, não têm paz, não têm sossego, não dormem direito, vivem abaixo de remédio, depressivos, abatidos. Porque o problema não é ter essas coisas, Não. A questão é não ter o equilíbrio, né, Isso, pastor? É o isso. equilíbrio, porque às vezes fala assim, porque evangélico, a pessoa não pode ser rica, não pode ser próspera. Pode, mas desde que ela tenha um equilíbrio na vida, né? E eu acho que essa resposta que o Senhor deu dos problemas que a igreja, não só a igreja, né, com as famílias que o Senhor mais lida e vê essas dificuldades, que na verdade uma coisa leva a outra, vai puxando, né, desencadeando vários problemas em todas as áreas, fecha a pergunta do tema da noite, que é como ter paz, como fazer para ter paz em todas as áreas da vida. Não é? Então, é praticamente essa resposta que o senhor está dando, que os pais têm que abrir os olhos para os filhos, ver o que está acontecendo dentro de casa, não só o pai e a mãe dar atenção para os filhos, mas o casal, né? O pastor ter um relacionamento, ter um tempo um para o outro. Essa questão do celular que o senhor citou é uma coisa assim que realmente é uma coisa que a gente tem que desapegar, tem que falar assim, não, agora das 6 às 8 eu vou ficar sem telefone, ou das 7 às 10, estipular um horário para poder estar tendo esse tempo em família, porque isso realmente consome nosso tempo, nossa energia e envolve muitas coisas. Então, de sentar, ter uma alimentação junto, uma refeição, conversar, orar junto, porque lá na frente, aí tipo acontece um divórcio, o que acontece? Foi uma dificuldade que não foi resolvida, um problema que não foi resolvido, que foi deixando e acontece um divórcio e o problema vai ser muito maior lá. Então é melhor corrigir, ajustar coisas pequenas, que, né, se não for resolvido vira uma coisa muito grande, os filhos, né, e fazer de tudo, né, para a família estar numa igreja, né, igual você falou, domingo, é pouco tempo, mas fazer um pouquinho de esforço para estar toda a família dentro da igreja, estar fazendo bem para o próximo, né, então, fechando então, pastor, o tema, como fazer para ter paz em todas as áreas da vida, só
faz mais um comentário em relação a isso, para a gente realmente... Bom, esse tema até tem entrado no meu coração já há vários dias. Eu até tenho buscado uma palavra que possivelmente até posso estar levando no domingo sobre paz, que eu estou buscando muito isso. Vejo que falta paz em todas as partes da terra e nas famílias. E uma das curiosidades que eu tenho é que nunca vem alguém me pedir: pastor, ora para mim ter paz. Nunca recebo esse tipo de pedido. Sim. E eu acho que seria um pedido muito importante, né? Sim. Mas é difícil. Geralmente ora para curar isso, ora para prosperar aqui, para prosperar ali e tal, mas de resolver um problema diferente, mas a paz muito poucas pessoas têm buscado. Então eu gostaria também assim que as pessoas entendessem que Jesus ele declarou que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E essa abundância de vida em Cristo Jesus, ela nos proporciona muitas coisas boas. Então Jesus não quer que a gente tenha uma vida miserável, não. Você pode ter o seu conforto, ter suas coisas, como a Raquelzinha falou, e ter a abundância em Cristo é você saber usar o que Deus te dá. É você usufruir do que Deus te dá com alegria e com paz no coração, né? Isso é primordial. E você só vai encontrar paz em Deus, você vai só encontrar paz em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ensinou sempre, em todas as casas que ele entrava, se você prestar atenção, você vai ver que a primeira coisa que ele dizia: paz seja convosco. Então nós que descendemos da Assembleia de Deus, nós aprendemos uma saudação que muitas pessoas não entendem e vem de Jesus. A gente sempre diz: a paz do Senhor. Que é essa paz que Jesus dava para todos, que ele dá para nós, que nós queremos passar um para o outro. Então a paz do Senhor não é um cumprimento que é só de crente, deveria ser de todas as pessoas, desejar essa paz de Jesus um para o outro, que é maravilhosa e que é a paz que dá abundância de vida, né, para todos. Então Jesus fez essa declaração, Jesus falou que a paz que ele tem para dar para nós, o mundo não tem para oferecer, só ele. Então, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Jesus, ela é eterna. Amém. Amém. Então é um tema maravilhoso, né? Que fala muito, né? Se você ler João 14, lá nos versículos 16, 17, fala muito sobre isso. Se você ler Filipenses 4, versículo 6, acho que 7, 8, 9, vai falar muito sobre paz e sobre como você vencer opressão, depressão. Aí está o caminho, encontrar essa paz de Jesus Cristo. É só ele que pode dar essa paz, né? Só ele que tem. De meio de tantas incertezas, de eleições, de coronavírus, né? Então, a pessoa ainda pode encontrar essa paz e ter essa paz, e é só em Jesus, né? Porque as pessoas às vezes já estão desacreditadas, né? É assim mesmo, é essa luta, essa vida, daqui para frente é pior, mas não, a gente tem que tá buscando na palavra de Deus, sentir essa paz e fazer a diferença, né? As pessoas que estão à nossa volta temendo, ou estão ansiosas, ou estão preocupadas, a gente tem que estar preparada, tem que estar sentindo essa paz para poder, né, pastor? Tá passando essa paz para as pessoas que estão do nosso lado, e que essa paz, quando a pessoa sentir e ver em nós, vai falar: mas o que é isso? Aí ela vai entender que é porque a gente tem Jesus no coração, né? Então você aplicando, né, justamente o que a gente estava falando aqui, aplicando a palavra de Deus, né, nesse Filipenses 4, por exemplo, vai falar coisa importante, que é o que está prejudicando as pessoas, ali está ensinando para você não ser ansioso, né? Porque a ansiedade que tem matado as pessoas, ou também aquilo que você quer muito saber o dia de amanhã que não te pertence. Então viva o dia de hoje, tira a ansiedade do coração e traz essa paz de Jesus, faz a oração, pede a Ele para te ajudar e você vai encontrar essa paz, vai encontrar essa alegria,
E lá em Filipenses 4:13 você vai poder daí declarar aquele versículo para a sua vida assim, com uma força enorme: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Obrigada, pastor. Foi muito bom ter essa entrevista, esse bate-papo gostoso, descontraído. Acredito que muitas pessoas, né, veio saber um pouco mais de quem é o pastor Hugo, não só como pastor lá no púlpito, mas os passos que ele teve que dar, né, para chegar aqui onde ele está. Pastor Hugo é um homem de sucesso, é um homem íntegro, é um homem que a nossa comunidade e nosso ministério reconhece ele como servo do Senhor, e receba todo, né, a nossa consideração pela sua dedicação, pelo seu esforço, pelo preço que você paga para poder estar dando essa estrutura para a nossa comunidade, para a família brasileira, né, aqui nos Estados Unidos. Então, quero agradecer de coração a sua participação, pastor. Muito obrigada. Um prazer. Que Deus continue te abençoando. Quem tiver interesse de conhecer o ministério do pastor Hugo, o ministério do pastor Hugo fica na cidade de Lowell, fica na rua 101 Smith Street. Tem um culto todos os domingos, 9 horas da manhã. E tem também na segunda-feira, no mesmo local, 7h30 da noite. E tem os cultos também, pode ser visto online. O culto online, pastor, é no seu nome, Hugo Silva, ou no Ministério Tocando Vidas? É o Hugo C. da Silva, e temos o Ministério Tocando Vidas no YouTube também. Ok, tem no YouTube, tem também no Facebook, Hugo Silva e Ministério Tocando Vidas. Então ali vocês podem estar pedindo oração, pode estar fazendo uma visita, tomar um café com o pastor, pedir um apoio, uma ajuda, no que for preciso. O pastor está à disposição para ajudar, e todo o pessoal que trabalha com ele, todo o seu ministério. Então, vamos encerrar a live de hoje. Gostaria de agradecer toda a audiência, todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, né, nesse quadro, que a gente vai dar sequência já na semana que vem. A gente vai ter quarta-feira nosso convidado especial, Valéria Garcia, que é mãe, que é esposa, que é uma grande profissional aqui também na cidade de Lowell. E aí, fica até a próxima. Eu fico até na próxima esperando vocês aqui para esse bate-papo novamente com a gente, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada mais uma vez, pastor. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. E não posso deixar de desejar que vocês fiquem com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém. Deixa eu desligar. Amor, você tem que salvar, hein?